Escola Municipal Gastão Vieira. Alunos Vitória Sofia, Raimon, Geisa e Emily. Trabalho de língua portuguesa. Introdução do podcast. Memórias de São Roberto. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história da nossa querida cidade de São Roberto, no coração do Maranhão. Neste episódio especial, vamos explorar as origens do município, suas tradições, personagens marcantes e como a cidade se desenvolveu ao longo dos anos. São Roberto não é apenas um lugar onde vivemos, é também um espaço cheio de cultura, memórias e identidade. Prepara-se para descobrir curiosidades, relatos e momentos importantes que ajudaram a construir a cidade que conhecemos hoje. Juntos nessa jornada. Por que a cidade de São Roberto foi fundada e quando a cidade de São Roberto foi criada? Bom, São Roberto foi emancipado, amparado na Lei 6.188, de 1992, que foi aprovada pelo deputado Remy Soares. Então, São Roberto foi emancipado em 1994, depois de muitas lutas. Que essas lutas temos que rever que foram que teve a participação de muitas pessoas, encabeçada pela senhora Antônia Oleiro, Toninho Oleiro, como carinhosamente era conhecida, como uma grande política e representante popular de São Roberto. Por quê? Porque foi através da dona Toninha que São Roberto teve a emancipação, com a ajuda de vários nomes que podemos citar aqui. O senhor Pedro Alegre, o ex-prefeito de Esperantinópolis, Adriano Rodrigues, como seus filhos, o doutor Lacerda e também o Chico do Adriano, O Chico do Adriano, que são filhos do ex-prefeito de Esperantinópolis. E também o Natal Gonçalves. Todo esse pessoal tiveram uma relevância, uma importância muito grande na emancipação da cidade de São Roberto, que foi feito com muitas lutas, tendo à frente a senhora Toninho Oleiro. Mas antes disso, é bom ressaltar a importância dessa pergunta. Por quê? Se São Roberto foi emancipado, é porque havia sempre um sonho de emancipação, que temos que voltar atrás. Em São Roberto teve gente que sempre teve esse sonho. Pessoas como o senhor Adriano Rodrigues, o senhor João Baeta, Oswaldo Dias, o senhor Vicente Chaves. Por quê? Porque a partir do momento que um povoado tem uma grande população, ele almeja algo maior. E sempre as pessoas de São Roberto teve esse sonho da emancipação da cidade de Esperantinópolis. Por quê? São Roberto era um povoado que pertencia à cidade de Esperantinópolis. E o povo de São Roberto, como sempre teve pessoas gigantes, lutadoras, que sempre teve na primeira ordem do dia a luta pela emancipação, desde o seu João Baeta, do seu Adriano Rodrigues, do Natal, do senhor Vicente Chaves e tantos outros, que é difícil citar aqui, mas é importante a gente relembrar que foi no momento ali desde 1990 que a dona Toninha começou com esse movimento. E a lei foi aprovada em 1992. E depois, em 1994, São Roberto foi emancipado, de 1994. Então, São Roberto continuou esse movimento, que teve como também a primeira prefeita, a dona Toninho Oleiro, logo depois, o seu José Wilson, que fez um grande trabalho,
depois o Dr. Gerri, que continuou o desenvolvimento. Depois veio o prefeito Mundim, né, nos seus 4 anos de mandato, e logo após a prefeita Daniele, que já fez 4 anos, continuando aquele sonho sempre com o desenvolvimento. Está aí até hoje, fazendo com que São Roberto seja sempre grande, como todos aqueles lá atrás sonharam. Bom dia, eu sou Rádio. Queria entrevistar eles. Eu queria saber um pouco de quando vocês chegaram, como era São Roberto. O Roberto naquele tempo era muito atrasado. Aqui nesse meio de rua aqui, era cheio de mato. Tinha um poço lá junto da lagoa, junto da casa do negro hoje, e corria buscar água lá. Lá é que eles bebiam, porra, aqui todinho bebia lá, né? Da lagoa. Não era da lagoa, era o poço que tinha junto da lagoa, né? E aí, a coisa foi desenvolvendo de pouco a pouco, nesse tempo era município de Pernambuco, né? E aí, quando foi em 2006, parece, aí teve aquela oportunidade de a gente passar a cidade, o município grande, né? O povoado grande, né? E aí a gente, nesse tempo eu era vereador, por isso Pernambuco, aí eu botei força mais uma vereadora que tinha aqui, aí logo mais fácil conseguimos passar a cidade. Para melhorar mais as coisas, porque nesse tempo era atrasado demais, mas aí melhorou, porque hoje a gente não está no poder, mas tem uns outros aí que estão no poder, estão dirigindo as coisas, né? Mas eu mesmo lutei muito para isso aqui passar a cidade. Eu tinha um caminhão nesse tempo, eu dei um rodear em frente lá para poder levar o povo, para poder assinar lá, né? Se queria ou não, em São Roberto fosse cidade. E assim, vem enrolando, até hoje tá crescendo assim, está crescendo, está modificando, o pessoal está fazendo casa melhor, melhorando, né? De qualquer maneira, melhor do que eu estava. E o senhor chegou na base de que ano? Cheguei em 63, dia 22 de agosto, andei bem lá no chão. 63. Só isso. Aí, obrigado. essa ré, eu nem conhecia, aí Se apaixonou. De casar, que eu trabalhava demais e não tinha quem fosse deixar o moço nesses matos aí. Aí eu me obriguei a casar com ela. Olha, me obrigou. Me obrigou. O amor que bateu na porta. Se eu soubesse que eu era desse jeito, gado eu não tinha largado. Mas agora não posso largar, porque Larga não que já ama, né, seu Pedro? Muito bem, a cidade ela teve muitas mudanças ao longo de sua história. Nós temos primeiro as mudanças na política, porque São Roberto, quando ele surgiu, quando ele nasceu como um povoado de Barra do Corvo. Pouca gente sabe disso. Essas terras, que hoje compõem o município de São Roberto, eram todas de Barra do Corvo. Enquanto na década de 50 Esperatinópolis se emancipou de Barra do Corvo, as terras de São Roberto ficaram pertencentes a Esperatinópolis. Então você percebe que há uma mudança muito grande, até chegar nós sermos chamados de cidade. Era povoado, e essa mudança aconteceu ao longo de cada década que foi passando. Nós tivemos também a mudança no próprio município, porque o município ele era basicamente formado por mata fechada. Eram muitas matas, muitos animais, os primeiros moradores relatam isso. E hoje nós percebemos que houve uma mudança muito grande. Nós temos estradas, nós temos inclusive estradas que são feitas de asfalto. E essas mudanças foram acontecendo paulatinamente, pouco a pouco ao longo desse período. Nós tivemos também as mudanças na questão da população, que antes eram poucas pessoas, pouquíssimos moradores.
E aí na década de 60, década de 70, com a vida de muitos cearenses e de pessoas do Piauí, nós tivemos uma explosão demográfica, onde nós tivemos muitas pessoas morando em São Roberto. Então são muitas mudanças. A mudança na própria economia. No passado nós tínhamos a questão de muita produção de algodão. O povo de São Roberto vivia dessa produção e hoje já não tem mais. Também tinha a produção de arroz, era um dos principais destaques do Médio Mearim, a produção de arroz aqui. E hoje também já não existe mais essa tanta produção. Claro, existe um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. O pessoal plantando arroz, mas não é como no passado. O cultural mais valioso da cidade? O patrimônio mais valioso da cidade, eu acredito que é a sua população. Onde tem um São Robertense, em qualquer parte do mundo, para São Roberto é uma pessoa de grande valor. Eu acredito nisso. Agora, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente pode deixar claro que as suas festas, eu acredito que também tem uma grande relevância. A principal delas é a festa da Independência, que acontece no dia 7 de setembro. Toda pessoa sabe que existe um valor muito grande, e aqui fica até um destaque, porque a festa da Independência ela vai surgir em São Roberto lá na década de 70. Na época nós tínhamos um vereador, que inclusive é pai de um de vocês, pai do professor Jânio. O pai do professor Jânio, o senhor João Barriga. Depois da festa da Independência, nós também temos como grande relevância o desfile cívico, que acontece nesse mesmo dia, onde as escolas do município se unem para promover a cultura e a valorização do nosso país. Nós temos também como destaque as quadrilhas, nós temos também as quadrilhas, que são as festas juninas, que acontecem no mês de junho, onde todos os povoados também se unem para festejar juntos. Longas perguntas. Quem são algumas figuras históricas importantes da cidade? Muito bem. As figuras históricas, a gente pode esquecer dos primeiros moradores que eu já falei, Roberto e Xismundo, porque sem eles, dificilmente o povoado tinha iniciado. Nós podemos destacar também Alziel Miranda, que foi o primeiro vereador eleito que morava aqui em São Roberto, lá na Câmara de Esperantinópolis. Ele foi eleito no ano de 1959. E ainda hoje nós temos familiares dele que moram aqui em São Roberto. Nós temos como destaque Tonho Oleiro, Pedro Alegre e muitos personagens que moraram aqui e que têm muita história. Nós temos também o seu Vicente Chaves, temos o senhor Vidal, que contribuiu na povoação do território são robertense. Então, se for para falar das principais personagens que contribuíram para a história de São Roberto, são inúmeros. Realmente são muitas pessoas. Quais as principais indústrias ou atividades econômicas no passado? Uma das principais indústrias que aconteceu aqui, que teve relevância dentro da economia local, nós podemos citar a questão do milho, do feijão, do arroz, nós temos a questão do algodão, também que eu falei. Então, no passado, o povo de São Roberto viveu basicamente da venda desses produtos. Na época, como havia pouca circulação de moeda dentro de São Roberto, era muito comum a questão do escambo, das trocas comerciais. As pessoas trocavam os seus objetos por esses, por arroz, por milho, que tinham muito valor na época. Como os moradores costumavam se divertir no passado? Uma das fontes de muita diversão para o povo de São Roberto no passado e ainda é atualmente a questão do futebol. O futebol sempre foi fundamental para que o povo pudesse se divertir. O próprio torneio da Independência, o campeonato municipal, os campeonatos nos povoados, sempre atraiu a população de São Roberto para a diversão. Também a questão da festa da Independência, o pessoal gostava demais, ainda gostam atualmente. O carnaval também tem a sua relevância e muitas outras festas. Agora eu vou dar continuidade nas perguntas. Quais mudanças você gostaria de ver
a preservação da história da cidade. Olha bem, uma das coisas que eu vejo que poderia ajudar muito na preservação da história da cidade era a criação de um museu na cidade. Então, nós temos hoje muitas pessoas que ajudaram a fundar o município que estão morrendo. E junto com elas, muitos objetos estão sendo jogados fora e poderiam estar em um determinado local mantendo a história viva dos primeiros moradores, da emancipação, os próprios documentos. E com a ausência desse museu, essas coisas ficam espalhadas e poderiam estar ajudando o povo a conhecer mais sobre a sua própria história. Na continuidade das perguntas. Existe uma lenda, lendas locais que os moradores contam? Sim, existe. Então, uma das lendas que ganharam muito destaque no passado, em São Roberto, é a lenda da violência. E era comum o pessoal dizer que aqui em São Roberto era tão violento, que as pessoas matavam uma pessoa no sábado, já deixavam uma pessoa amarrada para morrer no domingo. E isso se espalhou em toda a região próxima do Meguinha, fazendo com que pessoas evitassem passar por São Roberto por causa de sua tamanha violência. É claro que havia realmente pessoas que morriam aqui por conta das brigas, muitas pessoas andavam armadas, mas na prática não era real esse medo. Se uniu durante períodos difíceis na história. Muito bem. Assim que o povoado nasceu, era muito comum os primeiros moradores se unirem, principalmente nos momentos difíceis na questão da alimentação. Era comum os moradores que não tinham comida, eles serem alimentados pelos moradores que tinham. Havia assim, uma parceria muito grande. E houve também essa união na questão da política. Era comum os moradores de São Roberto votar nos representantes que moravam aqui, principalmente quando eles eram povoados de Esperantinópolis. Era muito comum o povo de São Roberto votar nos vereadores que moravam aqui e não votar no pessoal que morava em Esperantinópolis ou em outras localidades. E nós tivemos também a união, que foi fundamental para a emancipação. Na época de 1992, nós tivemos um plebiscito para saber se a população de São Roberto, que era povoada de Esperantinópolis, queria que houvesse essa separação do povoado de Esperantinópolis e nasceu uma nova cidade. E aí o povo se uniu e essa união foi manifestada nos votos, onde basicamente todas as pessoas que votaram a favor de tornar São Roberto uma nova cidade. E graças a Deus isso aconteceu no ano de 1994, ali no dia 10 de novembro, e hoje podem dizer que São Roberto é uma estrela que brilha no Maranhão, é uma cidade querida e nós acreditamos que com o passar dos anos ela vai evoluir cada vez mais. A participação do trabalho, a nossa história. Valeu. Obrigada, professor. Valeu, obrigado. Bom prazer receber vocês aqui, viu? Qualquer coisa. Boa tarde, eu estou com o Menes. Eu queria saber um pouco sobre a política de São Roberto atual. Melhorou, né? Bastante, porque, né, sempre vai evoluindo, né? E cada prefeito que entra, né, sempre faz algo, né, para melhorar no progresso da cidade, né? No caso da prefeita atual, né, tem feito bastante coisa aí e tal, e enfim, sempre surgem renovações políticas, né, contribuindo com o progresso da cidade, né? Surgiu a ideia para o senhor compor o hino tão maravilhoso da nossa cidade de São Roberto? Surgiu através da prefeita Dona Leira, que inclusive foi a primeira prefeita aqui de São Roberto, né, que ela me chamou lá na prefeitura, aliás, justamente na prefeitura, e para que se eu poderia fazer o hino da cidade, né? E aí eu falei para ela que eu
com a ajuda de Deus, né, eu teria mais uma inspiração, né, de compor, né, mais um poema, né, que isso é um poema muito bonito, né, o hino. E assim Deus me ajudou, né, tive essa dádiva de Deus e consegui compor o hino da cidade. Ser tão especial para o senhor? A cidade de São Roberto para mim é especial pelo fato de, né, eu cheguei aqui e depois concluí meus estudos aqui, construí família, né, e aqui foi onde me inspirei para fazer o hino, compor o hino da cidade. É um poema muito importante, muito bonito, né, em prol da população, né, e me sinto feliz de estar aqui em São Roberto, também com todos vocês.